E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ninguém esperava. Nem a torcida, nem a diretoria, tampouco o técnico Renato Gaúcho. Após o apito final da partida no Maracanã, quando o Fluminense lutava para se reencontrar com as vitórias, John Arias surpreendeu a todos ao parar diante dos microfones e soltar uma frase que caiu como uma bomba: "Acho que chegou o meu momento. Talvez este tenha sido meu último jogo pelo Fluminense." Em segundos, o estádio que ainda vibrava com o resultado silenciou em perplexidade. A declaração de Arias não foi apenas chocante pela forma direta como foi feita, mas pelo timing. O colombiano vinha sendo peça fundamental no esquema tático de Renato Gaúcho, sendo um dos mais regulares e decisivos da equipe desde sua chegada ao clube. Com números expressivos na temporada anterior, 12 gols e 9 assistências em 51 jogos, o camisa 21 havia consolidado seu nome como um dos ídolos recentes da torcida tricolor. No vestiário, o clima era de confusão. Renato Gaúcho, visivelmente incomodado, não escondeu a surpresa. "Não conversamos sobre isso. Foi a primeira vez que ouvi essa possibilidade. Ele não me disse nada durante a semana", disparou o treinador. O técnico, que vinha buscando soluções para estabilizar o rendimento do time, agora teria que lidar com mais uma dor de cabeça: perder seu principal articulador ofensivo no meio de uma temporada turbulenta. Os dirigentes do Fluminense foram pegos de calças curtas. Embora rumores de sondagens do exterior já circulassem nos bastidores, ninguém acreditava que a situação estivesse tão próxima de uma definição. Especulações apontam clubes do México e dos Estados Unidos como principais interessados em Arias. Segundo fontes próximas ao atleta, a proposta teria sido considerada irrecusável. A torcida, nas redes sociais, oscilava entre o choque e a revolta. "O Arias não podia fazer isso com a gente sem uma despedida decente", escreveu um torcedor. Outros, mais compreensivos, entenderam que o ciclo do colombiano talvez estivesse mesmo se encerrando. Mas o sentimento predominante era de perda, a sensação de que uma parte essencial do time estava sendo arrancada sem aviso. Durante a coletiva, Arias tentou explicar suas motivações. Emocionado, falou sobre cansaço mental, novos desafios e o desejo de estar mais próximo da família. "Não é uma decisão fácil. O Fluminense me deu tudo. Mas às vezes a gente precisa ouvir o coração", disse, com os olhos marejados. Apesar da sinceridade, as palavras soaram como um adeus prematuro e deixaram um vazio difícil de preencher. Renato Gaúcho, que já vinha tentando reorganizar o time após uma série de resultados irregulares, agora terá que repensar todo o setor criativo. A saída de Arias desmonta a engrenagem que vinha sendo construída. A comissão técnica teme que o impacto psicológico atinja outros jogadores, especialmente os mais jovens, que viam no colombiano um exemplo de liderança e superação. Os bastidores do clube fervem. Internamente, discute-se se o jogador deveria ter comunicado antes sua decisão. Há quem critique a falta de alinhamento entre atleta e diretoria, sugerindo que o caso poderia ter sido tratado com mais cautela para evitar o alvoroço midiático. O vestiário, por ora, permanece em silêncio. Mas todos sabem que algo se quebrou naquela noite. A imprensa esportiva também reagiu com força. Manchetes destacaram a frase de Arias como uma das mais impactantes do futebol brasileiro neste ano. Comentaristas questionaram o que teria motivado a ruptura tão abrupta, e levantaram hipóteses sobre desentendimentos internos ou insatisfação com promessas não cumpridas. Até agora, nenhuma versão oficial foi confirmada. Curiosamente, nos treinos anteriores ao jogo, Arias parecia normal. Sorridente, participativo e comprometido, ele não dava sinais de que estava prestes a fazer um anúncio tão drástico. Isso torna sua atitude ainda mais enigmática. Teria sido um impulso? Uma resposta a algo que ocorreu nos bastidores? Ou tudo já estava previamente decidido? Enquanto isso, a diretoria do Fluminense tenta agir rápido. Já se fala em nomes para substituir Arias, mas nenhum nome agrada de imediato.
A janela de transferências ainda está aberta, e o tricolor precisará correr contra o tempo para evitar um desmonte técnico em plena disputa de competições importantes. O elenco, por sua vez, tenta manter a concentração. Mas o baque é visível. Jogadores como Ganso e André se mostraram consternados com a situação. Ele é nosso irmão dentro e fora de campo. Vamos sentir falta, disse Ganso. A liderança de Arias transcende a parte técnica. Ele era um elo entre o grupo e a torcida, e esse elo foi rompido de forma brusca. A relação com a torcida também foi profundamente afetada. Se por um lado a gratidão pelo que Arias representou para o clube, por outro a mágoa pela maneira como tudo aconteceu. Muitos esperavam uma despedida mais digna, talvez até uma última volta olímpica, não um adeus seco em frente aos repórteres. A história de Arias no Fluminense pode ter acabado, mas o impacto da sua saída está longe de passar. O clube se vê em uma encruzilhada: reconstruir o setor ofensivo, lidar com a pressão da torcida e manter o elenco unido. Tudo isso, enquanto carrega o peso da saída inesperada de um dos seus maiores símbolos dos últimos anos. Resta saber como Renato Gaúcho reagirá nos próximos capítulos. Conhecido por sua personalidade forte, o treinador precisará transformar essa crise em motivação. E quem sabe, fazer do episódio Arias um ponto de virada para a retomada do Fluminense. Porque no futebol, até as perdas mais dolorosas podem abrir caminho para renascimentos inesperados. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A inesperada saída de João Arias do Fluminense deixou o clube e seus torcedores em estado de choque. O colombiano, peça-chave no elenco desde sua chegada em 2021, acumulou 214 partidas, 46 gols e 50 assistências, tornando-se o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo clube e o oitavo maior artilheiro estrangeiro da história tricolor. Nos bastidores, a relação entre Arias e a diretoria vinha se desgastando. Em setembro de 2024, o jogador recusou uma proposta de renovação até 2028, alegando insatisfação com a condução das negociações e o descumprimento de acordos anteriores. O Fluminense havia prometido liberá-lo mediante uma oferta de 10 milhões de euros, mas recusou propostas do Galatasaray e do Zenit, o que gerou frustração no atleta. Arias expressou seu desejo de atuar na Europa, recusando propostas da Rússia e demonstrando interesse em clubes como o West Ham, da Inglaterra. A falta de acordo e a insistência do Fluminense em mantê-lo até o fim da temporada de 2024 aumentaram a tensão entre as partes. Apesar das divergências, o presidente Mário Bittencourt afirmou que havia um acordo para liberar Arias na janela de dezembro de 2024, desde que as condições fossem atendidas. No entanto, as negociações não avançaram, e o jogador permaneceu no clube, contribuindo para a permanência na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. Internamente, a saída de Arias gerou preocupação. O técnico Renato Gaúcho foi pego de surpresa e terá que reestruturar o setor ofensivo sem seu principal articulador. Jogadores como Ganso e André expressaram consternação com a partida do companheiro, destacando sua liderança e importância no grupo. A torcida, por sua vez, dividiu-se entre a compreensão pelo desejo do jogador e a frustração pela forma abrupta da saída. Nas redes sociais, muitos lamentaram a perda de um ídolo recente e questionaram a condução da diretoria nas negociações. Arias, que havia renovado seu contrato até 2028 em fevereiro de 2025, tornou-se um dos jogadores mais bem pagos da história do clube. No entanto, a relação já estava desgastada, e sua saída parecia inevitável. O colombiano deixa o Fluminense com um legado de títulos e atuações memoráveis, incluindo a conquista da Copa Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Seu desempenho o colocou entre os maiores estrangeiros da história do clube. Agora, o Fluminense enfrenta o desafio de preencher a lacuna deixada por Arias. A diretoria busca alternativas no mercado, enquanto Renato Gaúcho trabalha para reorganizar o time e manter o desempenho nas competições em andamento. A saída de Arias marca o fim de um ciclo vitorioso e o início de uma nova fase para o Fluminense. O clube precisará superar a perda de seu craque e encontrar forças para seguir em frente, mantendo a esperança de dias melhores para a torcida tricolor.
Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.